interessado para compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 31. Este é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o início, começo, e aqui nós temos a criação. Verso 26 diz: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham, governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Durante esse mês, estamos salientando essa temática, família. E a família, meus irmãos, vocês sabem muito bem disso, é essa instituição criada por Deus com uma finalidade. Nós temos que nos lembrar disso. A família tem uma finalidade. A sua família tem uma finalidade. Em meio às lutas, em meio às dificuldades que todos nós vivemos, a minha família e a sua família têm uma finalidade. O que é que Deus quer conosco? E uma coisa que eu quero ressaltar com vocês inicialmente é que Deus, ele é extremamente organizado. Já viram isso? Nesse primeiro capítulo que nós temos de Gênesis, nós percebemos um Deus criador e extremamente organizado. O que me causa surpresa é encontrar aqueles que dizem ser discípulo de Jesus e ter dificuldade com a organização. Eles até, alguns chegam a dizer: é bom é assim mesmo, desorganizado. Não, não pode. O nosso Deus, ele é organizado. Eu me lembro uma época em Santarém, quando nós tivemos alguns problemas na vida da igreja, e alguns problemas eram oriundos da nossa desorganização, até mesmo administrativa. E foi preciso fazer uma convocação geral para todos os membros, para começar um processo de reformulação administrativa. Demorou muito. Envolveu recurso financeiro. Passamos dias extremamente difíceis como comunidade, mas louvado seja Deus. A igreja depois tinha até aquele documento, eu não sei se mudou hoje, pela Receita Federal, mas ela tinha como pessoa jurídica a sua certidão de débito negativo. Isso demonstrava que ela não tinha nenhuma pendência mediante a Receita Federal. Ela não tinha pendências com a prefeitura, ela não tinha pendência com nenhum órgão da cidade, do estado. O seu estatuto estava em dia. Foi um processo demorado.
Mas quando a gente começou a olhar e conhecer esse Deus que é organizado, a gente precisa organizar a nossa vida também. E Ele tem muito prazer em organizar a nossa vida, a começar pela nossa família. Meus irmãos, a família faz parte desse relevante plano de organização e preenchimento da terra. Eu vou apenas ler para vocês um texto de Isaías, capítulo 45, versículo 18, que diz: Pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Dá para vocês perceberem a organização divina, que ao criar todas as coisas, e começando obviamente pela família, Ele cria com essa finalidade de uma forma organizada. O caos, a perturbação, o transtorno, isto não é oriundo do nosso Deus. De forma alguma. A desorganização não parte dele. E eu quero então introduzir dizendo o seguinte para vocês, meus irmãos. Ainda que os ataques sejam constantes contra a sua origem, estamos falando da família, formação e propósito, a família que foi idealizada pelo Senhor, ela segue firme, não segue? Segue firme. Resistindo dioturnamente, diariamente, o tsunami de ideias e histórias que tentam macular a sua missão. E eu quero encorajar vocês, só para darem uma pesquisada, quantos projetos hoje tramitam contra a família. Para dissolver, para prejudicar. Eu queria conversar com o nosso irmão Osmar Júnior sobre a questão das leis e não tivemos tempo para conversar sobre isso, para trazer essa informação para vocês. Mas eu acredito que houve algumas mudanças, sim. Mas os ataques, irmãos, são constantes contra essa instituição. E aonde os ataques são direcionados especialmente ali, na sua origem, na formação e no propósito dela. Portanto, a temática família é mais do que uma pauta. É mais do que uma pauta. E eu preciso tomar muito cuidado com o que vou falar hoje à noite. É mais do que uma pauta. Ela é uma dádiva divina que consiste na decisão da Trindade, que no sexto dia criou aqueles que reverberam, que refletem sua imagem e a sua semelhança. Meus irmãos, alguém disse que Deus ainda não assinou o óbito familiar. Alguém disse isso. Aquele plano que Ele implementou no Jardim do Éden, na criação, e o que é o que nós estamos lendo hoje à noite, e que foi resgatado na cruz do Calvário, continua de pé. É por isso que nós estamos gastando esse tempo, investindo esse mês, investindo esses momentos aqui. Na Avenida 21 também estamos conversando sobre esse assunto, porque este plano permanece de pé. Então eu quero olhar com vocês, a família começa com um casal. Primeiro, oriundo da decisão de quem? Decisão de quem? De Deus. Quando você olha para o verso 26, então Deus disse, façamos. O que é isso, irmãos?
O que é isso? Façamos. Trindade. É aquela conversa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu gosto muito desse texto e aqui algumas pessoas têm dificuldade, não foi explicado isso para elas, até mesmo no discipulado. Por isso que um dos materiais que a gente usa na missão é o material de ensino cronológico. A gente parte daqui para mostrar essa harmonia do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e alguém. Mas como que é isso? Mas ele é só um. Ele é só um. Nós somos uma decisão da Trindade, uma decisão divina. O Deus Criador subsiste em mais de uma pessoa, meus irmãos. Pois o Espírito estava pronto sobre as águas para criar também. E a palavra hebraica que nós temos aqui é Elohim, indica Deus na forma plural, bem como a pessoa que aparece aqui no verso 26. E eu gostei muito dessa frase que o nosso irmão Marcos Soares trouxe aqui. Isso está aqui nesse livro. Um ótimo livro que eu recomendo para vocês, Gênesis, o ideal de Deus. Inclusive, neste final de semana, o Marcos vai estar lá em Maria Ortiz, lá em Vitória, para dar este seminário para os irmãos. Ele me escreveu falando sobre isso. Nós conversamos um bom tempo sobre o livro. Quando a gente foi em dezembro lá em Piracicaba, tivemos um momento juntos. E ele falou assim: a nossa existência não é fruto de combinações aleatórias ou de meras mutações genéticas. Nós somos resultado de uma vontade soberana, de alguém que faz tudo conforme o seu propósito. Irmãos, nós temos que nos lembrar disso, porque quando nós nos lembramos disso, a coisa muda. A gente não passa a olhar para o ambiente familiar com pesar, com desgaste. Estão entendendo isso? Mas quando a gente traz a memória, quando a gente consegue absorver essas verdades no nosso coração, a gente olha para a família com outro prisma. Na certeza de que aquele que criou, ele tem um direcionamento para ela. Ele tem uma resposta para ela, ele tem uma solução para ela. Meus irmãos, a articulação e execução aqui da família são divinas. Não existe acaso, probabilidade, equívocos. Eu me lembro uma vez, nas minhas crises familiares, eu olhava para o meu pai, olhava para a minha mãe e dizia assim: não, eu não sou dessa família, de jeito nenhum. Eu fui colocado aqui, não tem como, não tem ligação nenhuma. Há muita diferença. Falta de maturidade. Aquela vontade de sair e agora é a vontade de ficar. Quanta saudade eu tenho. Passou aquela crise. E eu comecei a escrever, irmãos, e cheguei a essa frase. Essa decisão dá início ao projeto que dignifica. O Senhor traz a família, forma a família, estrutura a família, Ele exalta a família. Já viram isso? Então, essa decisão aqui, façamos o homem a nós, dignifica cada um de nós, meus irmãos. Dignifica o nosso lar. E não só dignifica, como sustenta o nosso lar. Todos os dias nós podemos ver a boa mão do Senhor sustentando a nossa família. Uma decisão extremamente sábia, oriunda daquele que é sábio, daquele que é eterno. Ele não errou. Ele não errou quando nos fez, quando nos colocou na família da qual fazemos parte hoje. Uma decisão que dignifica, que sustenta e que ao mesmo tempo direciona. A gente precisa saber para onde a gente vai, como família.
para onde vamos. E Ele nos dá este direcionamento. Eu queria que você olhasse para a sua família e olhasse para a sua casa com essa perspectiva de que ela é uma decisão, de que ela começou com essa visão. O Senhor dignifica, sustenta e direciona a família. Por isso, irmãos, há muito ódio contra a família. Porque ela é exaltada pelo Deus Criador. Há muito ódio contra a família, porque ela é sustentada pelo Deus Criador. Há muito ódio contra a família, porque ela é direcionada pelo Deus Criador. Meus irmãos, a família que começa com um casal, ela é resultado de uma decisão do Deus único, mas triuno. Veja aí o verso 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Com quem você acha que Deus falava quando disse: façamos o homem à nossa imagem? Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando entre si. Discutiam a respeito do plano de fazer o ser humano à imagem de Deus. O que é que nós temos aqui? O Deus Trino. 3 pessoas distintas que podem ser chamadas de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 6, ele diz: um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ainda que Ele seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é Deus único. Tentar entender isso aí vai dificultar nossa mente limitada. Meus irmãos, Deus é a maior autoridade, é soberano e sozinho decidiu como todas as coisas seriam feitas, decidiu como o homem seria feito, da mesma forma que decidiu como deveriam ser feitos os anjos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e tudo o que havia nela. Deus é o maior e mais importante de tudo. O ser humano foi o ser mais importante que Deus criou sobre a terra. Por isso Ele quis fazê-lo à sua imagem. Percebem isso na palavra de Deus? Percebem que Ele não fala isso para os animais, mas a decisão agora deles é criar alguém que vai ser semelhante a Ele. Entendido essa parte, irmãos? Então, para que a gente recorde, a família começa com um casal oriundo da decisão da Trindade. Essa é uma verdade consolidada pela palavra de Deus. Ainda que seja atacada, mas ela é uma verdade imutável. Ok? Segundo lugar, família começa com um casal. Tem uma foto aí do nosso irmão Russell Shedd, daqui a pouco eu vou mostrar uma frase dele. A família começa com um casal que traz consigo a imago Dei, a imagem e semelhança do Senhor. Olha o que temos então no verso 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aí eu
pesquisando, lendo, achei essa frase do nosso irmão Rousseau Chet. Ele disse assim: imagem de Deus significa ser dotado das faculdades de raciocínio, de expressar emoções, de agir voluntariamente. Particularmente indica a capacidade que o homem tem de manter íntima comunhão com seu Criador. E eu queria destacar com vocês, meus irmãos, 3 coisas aqui. Primeiro, Deus dotou o homem de inteligência. Inteligência. Essa habilidade de pensar. Por ser inteligente, Deus planejou fazer as pessoas dotadas de capacidade mental, para que pudessem conhecê-lo. Deus queria conversar com o homem, e nós não temos isso na palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor conversa com Moisés, Josué e tantos outros. O próprio Filho de Deus conversa, obviamente, com seus discípulos, e eles passam a entender o que ele está dizendo. Deus queria conversar com o homem na criação mesmo. Em Gênesis, ele não vinha lá todos os dias visitar o homem e ter essa relação de proximidade, essa comunhão com ele. Deus queria conversar com o homem e queria que o homem conversasse com ele. Queria comunicar-se com o homem, não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita, a Bíblia. Meus irmãos, Deus queria capacitar e equipar o homem a fazer sua obra aqui na terra, por isso que ele nos dotou com essa inteligência. E tem horas que a gente ouve algumas pessoas dizendo: mas eu sou mesmo muito burro. Deus queria capacitar e equipar o homem a fazer sua obra aqui na terra. O mais importante, irmãos, é que Deus deu inteligência ao homem para que o conhecesse. Se não fosse isso, nós não teríamos conhecido. Estão percebendo essa beleza? Dessa obra da criação do nosso Senhor. A segunda coisa que destaco aqui com vocês é que, além da habilidade de pensar, Deus dotou o homem de emoções, de sentimentos. De sentimentos. E quando se fala em emoções, irmãos, trata-se dos sentimentos: alegria, tristeza, amor, raiva e assim por diante. Tem gente que acha que emoções não são boas, mas as emoções são muito necessárias e benéficas. Já pararam para pensar nos benefícios que as emoções nos trazem? Já pensou se nós não pudéssemos expressar o sentimento do choro, da tristeza e da alegria, como seria? Meus irmãos, Deus nos criou com emoções para o nosso bem, para o nosso bem. A Bíblia mostra que Deus tem sentimentos. Ele é eterno e amoroso, mas também odeia o que é mal. Podemos ver em Deus que as emoções são boas, meus irmãos. Deus ama, odeia, sente tristeza e alegria. Por ter sentimento, emoções, Deus decidiu que criaria o homem com sentimentos também. Planejou amar o homem, mas também queria que o homem fosse capaz de amá-lo. De amá-lo. Deus deu emoções ao homem para que ele pudesse amar o Senhor. Então eu queria que hoje à noite nós pudéssemos atentar para essas verdades, porque se nós não atentarmos para isso, a gente perde a direção, começamos a achar que estamos aqui simplesmente por acaso,
Ou talvez venhamos alimentar o sentimento de que Deus não está cuidando de nós, não está se importando com a nossa família, o que não é verdade. Dá para vocês perceberem que a família começa com um casal que traz a imagem e semelhança de Deus. É isso que nós temos, meus irmãos. Vocês acham que isso é pouco? O suficiente para nós. Suficiente. O necessário. Você já levantou de manhã e começou a dizer: Senhor, obrigado porque posso pensar. Obrigado porque meu cérebro está funcionando. As faculdades mentais estão organizadas. Meus irmãos, isso é uma dádiva do Senhor. E foi Ele quem nos fez, concedendo a nós exatamente aquilo que nós precisávamos. Por isso eu quero terminar desafiando vocês para estarmos juntos aqui no domingo de manhã, para nós continuarmos esse assunto, e também olhar para a família com essa perspectiva. Não, tem muita gente desgostosa com a sua família. Mas lembre-se dessa verdade. Deus não cometeu um erro, não. De maneira alguma. A gente fala mais sobre isso no final de semana, mas alguém me questionou na primeira mensagem que estava falando sobre o desafio de ser família. Alguém disse assim: irmão Jairo, por que a família está disfuncional? Eu falei: porque nós deixamos o manual. A culpa da família estar disfuncional não é daquele que criou. É que nós não olhamos o manual, o direcionamento que Ele tem concedido para a família. Meus irmãos, que Deus nos ajude e que nós possamos nos lembrar que temos sobre nós a imagem e semelhança do Deus Criador. Que nós possamos nos lembrar que somos oriundos de uma decisão trina do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não cometeram erro quando nos deram os filhos que nós temos, o marido que temos, a esposa que temos. Deus não cometeu erros. Ele é fiel. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.